Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Olha, quando olhamos para a parábola da rede, em Mateus capítulo 13, nos versículos 47 até 50, logo nos vem à mente uma imagem simples, quase cotidiana para aqueles ouvintes de Jesus. Afinal, muitos deles eram pescadores, gente do mar, acostumada a lançar suas redes e trazer peixes para sustentar a casa. Mas a beleza e a profundidade dessa parábola vão além da superfície. Aqui Jesus desenha para nós uma cena que aponta para o fim dos tempos, para o grande juízo final, e ao mesmo tempo para a realidade do reino de Deus que já começou, mas que um dia será consumado. Então, vamos explorar juntos esse ensinamento, mantendo em mente que o maior tesouro e nossa verdadeira satisfação estão em Cristo. Imaginemos a cena. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha toda espécie de peixes. Aqui Jesus compara o reino dos céus a uma rede, mas não qualquer rede. Esta é uma rede de arrasto, o tipo que é lançado ao mar e recolhe tudo o que encontra pelo caminho, sem fazer distinção. Ao final do dia, os pescadores a puxam para a margem e começam o processo de separação. O bom peixe vai para o cesto, enquanto o ruim é descartado. E então Jesus nos alerta. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola é simples em sua estrutura, mas densa em significado. E no centro temos uma mensagem de julgamento e esperança. Jesus nos diz que neste momento a rede está sendo lançada, a pregação do Evangelho está se espalhando pelo mundo, alcançando pessoas de todas as culturas, nações e tribos. É como a rede que avança pelo mar, sem distinção de raça, status social ou antecedentes. Ela acolhe a todos, e esta é a maravilha do reino de Deus, sua inclusão. No entanto, a parábola nos lembra de que esta inclusão não significa que não haverá um critério de julgamento final. Assim como os pescadores separam os peixes, também haverá uma separação entre os que pertencem ao reino e os que não pertencem. Jesus, ao explicar o significado, nos aponta para o final dos tempos. E ao dizer que os anjos virão e separarão os maus dentre os justos, ele está nos mostrando que haverá uma avaliação divina, uma espécie de peneira espiritual. No dia do juízo, o que definirá a qualidade do peixe não será a sua aparência exterior ou suas realizações pessoais, mas seu relacionamento com o Rei, com o próprio Cristo. Ele é o critério. E por que isso? Porque ele é o maior tesouro, a maior satisfação para a nossa alma. Aqueles que têm uma vida marcada por esse relacionamento genuíno, que buscam diariamente Cristo como o seu maior tesouro, estarão do lado dos justos. Mas agora você pode se perguntar: o que significa realmente buscar Cristo como nosso maior tesouro? Ora, buscar a Cristo é mais do que uma decisão momentânea. Trata-se de uma vida centrada em Deus, de se afastar de valores terrenos, de trocá-los pela riqueza do amor e do serviço a Ele. É aquele relacionamento que não se limita a rituais ou tradições, mas que vive a experiência de ser moldado por Cristo em cada atitude, pensamento e desejo. É interessante que Jesus usa a expressão choro e ranger de dentes para descrever a condição dos que são lançados fora. Aqui ele não fala de um simples lamento. É uma dor profunda, um arrependimento irreversível. O choro representa a perda eterna, uma dor que nada pode consolar. E o ranger de dentes expressa uma frustração e raiva, um lamento por uma oportunidade que foi rejeitada. Essa imagem nos faz entender a seriedade do reino. Jesus não nos mostra essa cena para nos causar medo, mas para nos alertar e nos chamar ao compromisso. O reino é acessível agora. A rede está sendo lançada e temos a chance de fazer parte desse reino por meio da fé em Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, nos deu uma boa perspectiva de como alguém que encontra o maior tesouro em Cristo deve viver. Ele diz: "Considero todas as coisas como perda, comparadas com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Filipenses capítulo 3, versículo 8. Em outras palavras, ele enxergava que tudo o que possuía,
Todas as conquistas, o conhecimento, sua posição, eram insignificantes se comparados com a satisfação de conhecer e viver para Cristo. Esse é o mesmo espírito que encontramos na parábola. O reino é o maior tesouro, é o valor supremo, e nele encontramos sentido para todas as outras coisas. Agora, a parábola também nos desafia a refletir sobre a natureza do nosso testemunho como discípulos. A rede, sendo lançada, indica que a mensagem do Evangelho não deve ser limitada. Ela deve alcançar toda espécie de peixes, pessoas de todas as culturas, etnias e condições sociais. O apelo do Evangelho é universal, e isso significa que, como seguidores de Cristo, precisamos ir além dos nossos próprios círculos e confortos, estendendo o convite do reino a todos. E mais, o verdadeiro discípulo entende que o chamado não é para criar julgamentos ou divisões antes do tempo. Cabe a nós lançar a rede e dar o nosso melhor para representar o reino de forma fiel. A tarefa da separação final cabe a Deus, e Ele o fará de acordo com sua justiça perfeita. Quando olhamos para essa parábola sob essa luz, percebemos que Jesus nos deixa um convite, mas também um alerta. Ele nos chama para a vida plena em seu reino, e ao mesmo tempo nos lembra que haverá um fim para esta oportunidade. A ideia de uma rede que abrange todos os peixes nos fala de um tempo em que o Evangelho é oferecido livremente. Mas a separação final nos lembra que um dia cada um de nós prestará contas a Deus. É uma mensagem de graça e de justiça. E se pararmos para pensar, o reino dos céus, essa rede que Jesus menciona, é realmente o maior tesouro. É o lugar onde encontramos o propósito, onde sabemos que somos amados, valorizados, e onde nossos dons, nossas lutas e nossos dias têm um significado eterno. Nele, toda lágrima, toda dor, toda injustiça será corrigida. Ao final, a parábola nos deixa com uma escolha. Abraçamos o reino como nosso maior tesouro? Vivemos com Cristo como nossa verdadeira satisfação? Porque é isso que determina a separação final. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção, Douglas Vieira. Trilha sonora, 50 Sounds. Faixa, Under the Skin. Música por adobe.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos, Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico, Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.